Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, São 11, dia 14 de junho de 2020, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Eles são muito boa, muito importante para nós. Textual: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foi chamada, Efésios 4:1. Verdade prática, a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura diária, vamos deve fazer nas suas casas, né? Espero que tenham feito. E aqui a leitura bíblica em classe que encontra em Efésios 4, 1-4 e Colossenses 1, 9-12. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E Colossenses 1, a partir do 9, diz: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O objetivo geral da lição, o autor é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, lição que estudamos semana passada, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Guarde bem essas três palavras que nós vamos estudar nos 3 pontos: humildade, mansidão e longanimidade, que leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. No ponto 1, para haver unidade é preciso humildade. Então a lição vai falar sobre a necessidade da unidade da igreja. Ele vai colocar essas 3 virtudes que devem haver na vida dos cristãos e nós vamos estudar primeiro esta humildade. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Primeiro ponto, modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a Igreja, que pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Fomos chamados, já vimos lá atrás, eleição, predestinação, depois o mistério da Igreja, tudo isso, para sermos servos de Deus. E é algo que é diferente de outras coisas que acontecem em nossa vida cotidiana, enfim. Ele fala aqui, andamos de modo digno da vocação. O que é isso? É a tua conduta diária que deve corresponder a essa chamada para ser membro do corpo de Cristo. São as atitudes, ações, como vamos nos portar diante de Deus e dos homens. O cristão precisa, tem que ser diferente do mundo. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta as 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Vamos ver o ponto 2, 1-2, humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era uma coisa negativa, uma fraqueza de caráter, falta de amor próprio. E parece que no mundo de hoje também é assim. Nós vivemos num mundo em que, na verdade, principalmente
século XX, século XXI, especialmente, que o homem tem que estar acima do outro. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha. É uma batalha para todos os sentidos, é uma batalha no estudo, é uma batalha no trabalho, é uma batalha diária. Isso não pode chegar ao nível igreja. Nós não estamos lutando contra nem carne, nem contra sangue. A nossa vida é uma luta contra os principados e potestades que habitam lugares celestiais, o diabo e seus anjos. E nós, como igreja, só vamos vencer se mantivermos a unidade do corpo de Cristo. Veja o que ele diz aqui. Na vida de Cristo é que a humildade parece como virtude. Os povos pagãos achavam que não. Como os povos de hoje, a sociedade de hoje acha que não. É fraqueza de caráter, né? É falta de amor próprio. Né? Mas na vida de Cristo não foi assim. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7. Texto bastante interessante. E no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Jesus não lavou os pés do discípulo para aparecer, dar a entender ao ser humano que ele era uma pessoa humilde. Ele fez isso, ainda disse para ele. O Pedro até disse: Senhor, não, meu pé não vai lavar não. Se eu não lavar teu pé, você não digo, então lava o meu corpo todo. Não precisa, você já está lavado. Eu estou só demonstrando que o que eu estou fazendo, vocês devem fazer uns para com os outros. É lavar os pés? A Igreja Católica mantém a tradição do lava os pés, na época da Páscoa, sei lá, enfim. Não, meu amado irmão, não é eu ficar lavando o pé. Não é para mostrar às pessoas que eu sou humilde, ou tentar demonstrar uma humildade que eu não tenho. É estar agindo em prol do próximo. Reconhece a importância e o valor do outro. Vamos ver aqui, ele chega aqui a citar Filipenses 2:3. Eu até peço aos irmãos que sempre que estudar a lição, recorra a esses textos. Esses textos aqui não estão citados apenas por estar citados. Eles estão citados para que nós possamos lê-los e tirar também as nossas lições deles. Filipenses 2:3, que é essa última parte que ele falou aqui. Só um minutinho, que a Bíblia às vezes aqui embola um pouco, mas vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E fechando o ponto 1, a verdadeira humildade. Então, a primeira virtude que ele quer que a igreja tenha é a humildade, e agora ele vai falar sobre a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera com a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que estas e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. E ele cita Efésios 3,16, estudamos isso lá na semana passada, na oração de Paulo. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Necessário. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade nesse ponto aqui. Peça a Deus. Peça a Deus, peça aqui através do seu Espírito Santo, a tua vida possa ser mudada. Veja porque ele diz algumas coisas. Postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João Batista é um dos grandes exemplos nisso para nós. Ele veio, começou a se destacar, as pessoas começaram a olhar para ele: você é o Cristo, você é o Cristo. Você, não sou o Cristo. Não sou nem digno de desatar a escorrer dos seus pés. Não. Cristo é aquele que eu estou anunciando que virá. Ele é o mais importante. Em determinado momento ele disse: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, a humildade, não a falsa humildade, não a humildade para aparecer, mas a humildade vinda através do Espírito Santo, vai fazer com que essa virtude abençoe e una a igreja, a qual este é o objetivo de que nós estamos estudando nessa lição. Ou seja, voltamos para a introdução,
perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O que vai levar a igreja a essa perfeita unidade? Humildade, mansidão e longanimidade. Vamos para o ponto 2, que é a mansidão. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Mansidão é um fruto do Espírito. Mais uma vez, nós vamos lá em Gálatas, né? Gozo, paz, longanimidade, tal, domínio próprio, e mansidão também está lá. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Sempre lembrando que não são frutos do Espírito, é um fruto só, como se fosse uma tangerinha cheia de gomos. Então, todos eles são necessários. Eu tenho um fruto do Espírito, não preciso de outro fruto do Espírito. Os dons espirituais são diferentes. Alguns têm o dom da profecia, mas não têm o dom da palavra de conhecimento, outros têm o dom de discernimento do Espírito, não tem. Então, o dom dos Espíritos são divididos na igreja para o seu crescimento, para a edificação, tá? Mas o fruto do Espírito é um só, a qual precisa que seja operado em nós através do Espírito Santo de Deus e que isto possa fluir através de nós, até mesmo para a unidade da igreja e para que o mundo possa ver Cristo através de nós. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, contrato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então vamos ver essas três palavras que ele disse aqui. Moderação das ações. E aqui pode até caber nos outros também, há uma ilustração, já vi muitas vezes, a primeira vez que eu vi pela Santa Marta através de um irmão que tinha lá na congregação, e depois eu ouvi várias outras vezes contando, né? Os 3 conselhos, você deve saber isso. Então o sujeito resolveu sair de casa, casar de novo, falou para a mulher, eu vou viajar, vou trabalhar fora, num mundo diferente do atual, logicamente, e depois que eu ganhar meu dinheiro eu volto para a gente cuidar da nossa família. Ele foi, se pregou num determinado lugar e acabou trabalhando 20 anos naquele lugar. E agora ele falou assim, agora que eu recebi meu dinheiro, eu vou voltar para cuidar da minha família. E aí, o dono daquela lugar disse para ele, olha, eu vou te fazer uma proposta. Ou você leva todo o dinheiro que você tem desses 20 anos, porque ele não recebeu o dinheiro. Ele trabalhou, e esperou para receber o dinheiro no final para poder levar para sua casa e sua família. Ou eu te dou 3 conselhos. Ele resolveu receber os 3 conselhos. E um conselho era, não seja curioso. Outro conselho, não siga um caminho, é diferente daquele que você tem que seguir, que alguém chegar, vai por aqui. E o terceiro, não tome atitudes precipitadas. E aquele homem chegou para ele e falou assim, toma esse saco aqui com pão para o caminho. Ele foi. Ele se hospedou numa estalagem e ficou ali, passou a noite para o seu caminho. E ouviu um grande barulho de noite, ele ficou curioso para ver o que era, pensou em descer, mas aquele primeiro conselho é que não fosse curioso. Ele ficou ali no seu quartinho, escondidinho, e de manhã ele descobriu que ali havia entrado algumas pessoas, tinham matado algumas pessoas, havia uma situação, e se ele fosse curioso, fosse lá ver, também poderia ter morrido. Depois ele seguiu o caminho, encontrou com a pessoa, começou a conversar, e a pessoa disse, olha, vamos aqui para um caminho, você vai para onde? Eu vou para tal lugar, tem um caminho aqui que é mais curto, aqui a gente toma um atalho e chega lá. E aí ele pensou no segundo conselho e não aceitou aquela proposta e seguiu pelo seu caminho. E depois ficou sabendo que aquele homem que foi para aquele caminho foi assaltado, bateram nele, coisas aconteceram, enfim. E por final ele chega em casa todo feliz com dinheiro e quando de repente ele olha pela janela, antes de entrar em casa, a esposa está ali sentada e tem um rapaz sentado no colo da esposa. Então ele pensou logo, puxa, ela me traiu, e pensou, eu vou matar ela, vou matar esse rapaz, vou fazer alguma coisa, mas depois pensou no terceiro conselho e se retirou. No dia seguinte ele veio, encontrou a esposa correu para abraçar ele, e ele falou, não, olha só, eu saí, fiz, aconteci, você agora com o rapaz sentado. Ele falou, não, aquele é nosso filho, quando você saiu daqui eu não sabia, mas eu estava grávida, é o nosso filho. E aí ele ficou feliz de não ter tomado aquela decisão precipitada,
E aí ele falou, e o dinheiro? Ih, rapaz, eu troquei por 3 conselhos. Ele contou a história para ela. Mas quando ele foi, então, pegar o saco onde estava aqueles pão, ainda tinha sobrado alguma da viagem, o dinheiro estava todo lá no fundo. É uma história, né? É uma ilustração para nós tirarmos alguma coisa para a nossa vida. Mas aqui, entre eles, é assim, não tome decisão precipitada. Este é o problema. Ele diz aqui, ó, moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. Nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, porque às vezes a gente toma atitudes precipitadas. E nas atitudes precipitadas, a gente erra. E depois é difícil corrigir o nosso erro. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Esse era o caráter de Cristo. Ele mesmo disse isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora o 2:2. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12:3 diz isso. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Ele cita aqui, número 12, de 1 a 2, se eu não me engano, aqui foi a questão de Miriam e Arão, quando lidaram com ele sobre o problema da mulher cozida, e aí foi uma série de problemas ali. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole. Vamos comentar um pouco Moisés antes aqui, depois vamos entrar em Jesus Cristo. Moisés foi um homem manso. E certa vez ele falou para o senhor, risca o meu nome do livro, mas não, o senhor falou, eu vou acabar com esse povo está muito pecador. Então eu vou te fazer uma nova nação. Não risca o meu nome do livro da vida, mas não seja contra esse povo. E esse povo era aquele povo que toda hora questionava Moisés, a liderança de Moisés, se Moisés era líder mesmo. Eles questionaram tanto, chegou uma vez que o Senhor pegou e ficou discutindo não só sobre Moisés, mas sobre os levitas, sacerdotes. Eu falou, cada um pega uma vara, as tribos pegaram a vara. E bota aqui nesse lugar. Uma vara, minha madrinha, a sua floresta, se ela estiver ligado à árvore, ela solta, ela não floresce mais, ela seca e murcha. E aí deixaram ali, no dia seguinte, quando eu pegar a vara da tribo Levi, a vara de Arão, ela tinha florescido. Mas aquele povo continuava questionando, pedia comida, pedia água, pedia isso, pedia aquilo, mas Moisés estava sempre intercedendo por ele. Era um homem que foi um exemplo de mansidão. E na única vez que ele não agiu com mansidão, lá no final da sua vida, quando ele toca na rocha com força, o impede de entrar na terra prometida. A gente tem que olhar bem para isso, olhar para esses exemplos e ver o que devemos fazer na nossa vida. E depois ele diz, na minha perspectiva, Jesus Cristo. Jesus era caluniado e manteve seu autocontrole. Durante o julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante de mais difíceis circunstâncias. Jesus um grande exemplo. E Pilatos, e Herodes, e todo mundo, e fica. Aí o pessoal dá chute nele, chute não, desculpa, dá bufetada, bate na cabeça, coroa de espinho, e Jesus está ali tranquilo. Ah, pastor, mas ele era Jesus, ele estava aqui no corpo humano, 100% Deus, 100% homem. E hoje? Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Então, a mansidão, ele deixa 2 grandes exemplos aqui, poderia dar outros na Bíblia, mas ele falou em Moisés e Jesus Cristo. E agora ele vai falar sobre a verdadeira mansidão. Bem parecido com o final do ponto 1, né? A verdadeira humildade, agora a verdadeira mansidão. E ali ainda tem um outro ponto aqui no 2, né? Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus-tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, não dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica um mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra e a presença do Espírito Santo, propiciando suavidade e domínio próprio. E aqui ele fala de domínio próprio, muito importante. É um dos frutos do Espírito. O que é a mansidão aqui? O que ele fala? Olha o que não revida maus-tratos, não se emitir juízo, não cede às provocações, não dá espaço para ressentimento. Pastor, então está dizendo que as pessoas nunca vão fazer coisa errada contra nós? Não. Aqui está dizendo o seguinte, as pessoas irão fazer, como fizeram contra Jesus, como fizeram contra Paulo, como fizeram contra Pedro, como fizeram contra João, contra Tiago, contra os discípulos todos, quando fizeram contra Moisés, contra Abraão, contra Davi, fizeram contra esses homens todos. O exemplo anterior era Moisés e Jesus como exemplo de mansidão. Podemos até olhar alguns homens que não foram tão mansos assim.
Mas eu tenho que olhar os melhores exemplos, a melhor coisa da vida das pessoas. Eu não vou olhar em termos de mansidão, mas vou te dar um outro exemplo aqui de Davi. Davi tinha tudo para matar Saul, Saul estava perseguindo ele, querendo matar ele, querendo matar ele, querendo matar ele, lutando contra ele. Davi teve duas oportunidades para matar. Era simplesmente pegar a espada e cortar a cabeça eu fora. Mas ele não fez. Então, meu amado irmão, é não revidar, não meter juízo, não cair na provocação. As pessoas vão fazer, seja em que âmbito for. Mas aquele que é manso, e a verdadeira mansidão é essa, suporta, tem o domínio próprio. E este domínio próprio capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Mansidão pressupõe conciliação. Comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem as virtudes da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, elas apresentariam um espírito manso e conciliador. Se todo mundo deveria ser assim. Então, quando alguém discorda de você, ou alguém fala alguma coisa que pode ser até, você então demonstra mansidão e pressupõe conciliar. Não, meu irmão, minha irmã, vamos aqui conversar. E se aquele irmão tem aquele mesmo desejo, ele vai querer conversar com você, e a paz, a harmonia, tudo vai acontecer dentro da igreja, a união, a unidade, que ele diz que aqui é o ponto principal, que essas três virtudes vão levar a igreja à união. Infelizmente, nós temos visto igrejas se dividirem, se separarem, brigas homéricas. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, é muito ruim, meu amado irmão. Porque falta essa característica que o Espírito Santo nos dá na vida das pessoas. Vamos para a terceiro e último ponto e a terceira e última virtude. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. O que é longanimidade? Mais um fruto do Espírito. Paciência, tolerância e constância. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Jesus não mandou, e Paulo também diz isso lá na carta aos Romanos, não é amar os amigos, os que te fazem bem, os que te acariciam, que te dão elogios, os que falam coisa bonita para você. É aqueles inimigos, aqueles que não vão falar palavras amáveis a você, não vão ter atitudes amáveis a você. Isso é longanimidade. Depois ele vai comentar aqui mais na frente. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Ser paciente na hora que está tudo bem não é paciência, não tem nem como exercer a paciência, mas é na tribulação, no momento adverso. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Está bem claro aqui? Eu vou ler para você aqui, Naum, eu vou lá já para o texto mais difícil. Pastor Naum, Naum, meu amado irmão, lá no Antigo Testamento, né? Profetas menores. Depois, qualquer dia, eu te ensino uma musiquinha para você guardar e para saber exatamente a ordem dos profetas menores. Eu aprendi lá na escola há muito tempo. Mas olha o que diz Naum 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem pelo inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e nas nuvens são o pó de seus pés. Ele é tardio em irar-se, mas ele que tem todo o poder para irar, porque ele é dono de todas as coisas. Eu não sou nada, eu sou o ser humano que peca com os outros. Mas ele não é assim. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar em todas as ações do crente salvo por Cristo. E se você quiser ler na sua casa, leia com calma 1 Coríntios capítulo 13. Aqui ele cita do 1 ao 7, mas pode ler até o final. Paulo diz, depois de falar dos dons do Espírito, vou mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. Suportando-vos uns aos outros, durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesse momento conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias, atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aqui ele está falando diretamente da igreja, não está falando no trabalho, no colégio, com parentela,
ele não está falando com os vizinhos. Tudo isso você vai ter conflitos e precisa exercer isso. Mas ele está falando no meio da igreja. Pastor, mas todo mundo é me lavado no sangue do Cordeiro, aceitou Jesus como Salvador. Somos, meu amado irmão, mas precisamos santificar. A nossa santificação só estará completa o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja. E sugiro para todos os crentes, leia mais Bíblia, ore mais e talvez, com certeza, busque mais a presença do Espírito Santo. Você conseguirá colocar essas atitudes aqui que a lição está nos ensinando, desta vez, em prática na tua vida. E o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Aí eu tenho que ler para você. Esse é um dos textos principais do Evangelho. Esse texto difere o cristianismo de várias outras religiões, porque em outras religiões elas são tratadas diferente, que é Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Ou seja, eu quero que me amem, então eu tenho que amar também. Eu quero que sejam bonzinhos comigo, então tem que ser bonzinho também. Eu quero... É você que... Não é... as outras religiões devolvem aquilo que fizeram para você. Por ordem de como era no Antigo Testamento, e algumas religiões até hoje mantêm-se assim. Infelizmente, parte do cristianismo parece que está com essa ideia, mas o que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Não é esperar a atitude do outro para você devolver a atitude dele. Você que tem que ter uma boa atitude para com ele. Pastor, mas ele pode não ter uma boa atitude para comigo. Aí é ele com Deus. Se é cristão, ele com Deus. E eu vou dar conta das minhas atitudes. Você vai dar das suas, cada um das nossas. É uma virtude altruísta. O que é uma coisa altruísta? Que está olhando mais o outro do que a si próprio. Mais a outra pessoa, ao próximo, do que a nós mesmos. Que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acaba-se a disputa na igreja. E se perguntaram para Jesus, Jesus, como é que a gente tem que orar? Pai nosso, no céu, tal. Perdoa a nossa dívida assim como nós perdoamos nossos devedores. Se eu não consigo perdoar a pessoa, como é que Deus vai me perdoar? Porque eu oro o Pai Nosso. Então, se eu não perdoo, eu estou falando para o Senhor, então não preciso me perdoar, porque eu não consigo perdoar. Mas eu vou perdoar quem me fez o bem? Eu vou perdoar quem me trata bem? Eu vou perdoar quem fala bem de mim? Eu vou perdoar quem faz as coisas para me alegrar? Não, eu vou perdoar exatamente aquele que faz as coisas contrárias. Aquele que se coloca ao contrário a mim, aquele que fala coisas que eu não gostaria de ouvir, tem atitudes que eu não gostaria que tivessem. Porque este é o ensinamento. A gente perdoa alguém que fez alguma coisa e somos perdoados quando nós erramos. Ninguém vai perdoar você se você fez coisas maravilhosas para essa pessoa. Ela vai te perdoar quando você erra com ela. Se eu errar com alguém, então eu tenho que pedir perdão àquela pessoa. E se alguém errar comigo, ela pede perdão a mim. Em ambas as partes, eu tenho que fazer minha parte. Pedir perdão e perdoar faz parte. Perdão como premissa do amor em cima da longanimidade. Deus é longânimo. Se Deus olha para mim, para você, com o olhar que muitas vezes nós olhamos no nosso irmão, nós estaremos já no inferno. Mas Deus olha para nós com olhar de amor, de perdão, com olhar diferente. É o mesmo olhar que nós devemos ter. Conclusão da lição: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garantir, nós mostramos que algumas virtudes são essenciais. Unidade, que fortalece a unidade. Mansidão, que gere os conflitos. Conflitos existirão, mas precisam ser geridos pela mansidão. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Isso pode acontecer em nosso meio, na Igreja de Cristo, no século XXI. Deus te abençoe. Se não tivermos voltado com a Escola Dominical, domingo que vem estaremos novamente estudando aqui através do vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.